Voltamos. E como estávamos dizendo, que a palavra de hoje vai ser sobre, encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo do número 7 até o número 13. Esse texto ele vai falar, é dirigido à igreja de Filadélfia. E nesse texto a gente vai aprender algumas coisas de parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você que está do outro lado, quanto eu que estamos aqui, nós precisamos dessa palavra, porque sabemos que é a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos fortifica, é a palavra que nos faz proceder e continuar a vida com Cristo, é a palavra de Deus que nos renova, é a palavra de Deus que nos transforma. Então espero que essa palavra venha em direção de você e fala com você, porque não ministramos a nós mesmos, nós ministramos a palavra de Deus. É Deus que nos dá a palavra, é Deus que nos dá o que dizer, é o Deus que nos impulsiona a falar do seu amor, é Deus que nos dá as condições para falarmos, é Deus que nos segura em nossas mãos e diz: vai, não tema, porque eu sou contigo. Então não deixaremos de falar da palavra de Deus. Eu espero que você que está do outro lado possa compartilhar essa palavra para alcançar mais gente. E vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai dizer assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O versículo 11 vai nos dizer assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É interessante que esse texto ele vai falar: eis que eu sei as tuas obras. É interessante que Deus vai estar falando sobre a igreja de Filadélfia, né? E nós podemos observar aqui alguns pontos interessantes para nós que somos cristãos, e não só para quem é cristão, mas todos aqueles que se atentam à palavra de Deus. O texto vai dizer assim: eu sei as tuas obras. Então nós vamos observar aqui 4 pontos interessantes que Deus vai falar. O primeiro ponto ele vai dizer assim: eu sei as tuas obras. Ou seja, eu sei como você tem andado, eu sei como que você tem se procedido, eu sei com quem você tem, a quem você tem confiado, eu sei as obras que tem feito, eu sei tudo que você tem feito, teus passos, teus caminhos. É interessante que Deus vai falar: sei as tuas obras. Sei as tuas obras. Primeiro ele vai nos falar que conhece as nossas obras. E segundo ele vai falar: mesmo tendo poucas forças, você não se corrompeu, você não me deixou, você não me abandonou, você não deixou a palavra de Deus de lado. Ou seja, eu conheço os teus passos, eu conheço os teus afazeres. Ainda com pouca força, você ainda me adorou, você ainda me buscou, você não se corrompeu. Interessante que a palavra de Deus ela vai continuando dizendo: conheço tuas obras. Tendo pouca força, você não se corrompeu, você não atendeu os teus interesses, você não buscou as tuas necessidades, você não buscou o que queria para satisfazer as tuas vontades. E a palavra ainda vai continuar dizendo assim: porém, mesmo você estando fracos, guardaste a minha palavra. Mesmo você não conhecendo o que faria para resolver as tuas soluções, mas guardaste a minha palavra. Interessante que Deus vai continuar a dizer: não importa a circunstância que você estava, porém você guardou a minha palavra. Porém você permaneceu firme, porém você me buscou. Disse: não me corromperei com as coisas desse mundo, porque eu sei a quem eu sirvo. E o texto ele não vai ficar só por aí. Primeiro Deus vai dizer assim à igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras. Eu conheço os teus caminhos. Eu conheço os teus afazeres. O que mais me impressiona é Deus ainda vai dizer: sabendo as tuas obras, você estava fraco, mas você não se desamparou, você não fugiu, você não buscou necessidade para homens. Mas fizeste o que? Guardaste a minha palavra. E Deus vai falar: em tudo isso, por você guardar a minha palavra, eis que eu coloquei uma porta diante de ti. Eis que eu coloquei uma porta que ninguém pode fechar. Somente eu. Eu abri a porta e eu fecho. E o texto ele vai continuar então dizendo, no versículo 11, que é a parte mais interessante para nós, que ele vai nos dizer assim: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Deus primeiro vai nos dizer: eu conheço o que você tem feito. Mesmo você sendo fraco, você permanece em mim.
Mas guardaste a minha palavra na circunstância em que se encontraste. Guardaste os meus dizeres na circunstância que se encontraste. Então agora eu coloquei uma porta diante de ti. E ele depois vai nos dizer, eis que eu venho sem demora. Aí nós nos perguntamos, mas quando? Eu não sei quando Deus vem. Mas ele diz, eu venho sem demora. Porém, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Deus está dizendo assim, conheço as tuas obras. Quando és fraco, você permanece firme. Guardaste a minha palavra no teu coração. Agora estou a te dizer que eu venho. Porém, você não sabe quando eu venho. Mas continua guardando a minha palavra. Para que ninguém tome a tua coroa. Talvez você vai se perguntar, mas que coroa é essa? A coroa vai ser a recompensa que Deus nos dará. Só que para nós chegarmos a essa recompensa, para nós chegarmos a essa recompensa que Deus guardou, a essa coroa, é necessário que nós entramos sobre essa porta que Ele colocou diante de nós. É necessário que nós guardamos a palavra, porque Ele vai falar, guarda o que tens. O que é que nós temos de tão importante no nosso coração? E o que nós encontramos em nossos corações? A palavra de Deus. Se nós guardamos a palavra de Deus e entramos diante da porta que Ele nos colocou, é certo que nós teremos a coroa e a recompensa. E a pergunta é, será que nós já entramos, já passamos diante dessa porta? Ou nos desviamos dessa porta? Porque é certo, Deus está voltando. Deus está vindo. Quando não sabemos, mas Ele está vindo. É importante que você guarde o seu coração. É importante que você guarde a palavra de Deus para que você não se corrompa. Então nós vamos entender e aprender 4 coisas aqui no texto. Deus sabe o que nós temos feito. Deus sabe o que você tem feito. Deus sabe os passos que você tem dado. Deus sabe o caminho que você tem andado. Deus sabe os teus afazeres. Se mantenha firme, porque Ele vai dizer assim para a igreja de Filadélfia, eu conheço o que vocês têm feito, eu conheço o que vocês têm andado, mas o que mais me impressiona, Deus falando para a igreja de Filadélfia, mesmo estando fraco, mesmo vocês estando para baixo, mas vocês não se corromperam. Como é que nós temos estado? Como é que a gente tem encarado as nossas situações quando se apertam? Que caminho nós temos andado quando as situações se apertam? Que caminho nós temos trilhado quando o que nós necessitamos não alcançamos? Quando o que nós desejamos não conseguimos? Onde está o nosso coração? Será que dentro do nosso coração tem a palavra de Deus? Será que dentro do nosso coração tem os preceitos de Deus? Será que o Espírito Santo está sobre nós? Como é que está a nossa vida? Como é que temos preservado a nossa vida para alcançar essa coroa? Como é que temos andado para nós conseguirmos a recompensa? Porque Ele vai dizer, guarda o que tens. Guarda o teu coração. Porque dentro do teu coração tem o tesouro que te fará chegar, ou tem o mapa que te fará chegar até esta recompensa. Deus está a nos dizer, eu já abri a porta para vocês. E eu abri a porta e ninguém vai fechar. Apenas pega este tesouro, pega este mapa que está sobre o teu coração e começa a caminhar até a recompensa. Pega este mapa que está no teu coração e começa a decifrá-lo até chegar à recompensa. Porque Ele já sabe os teus caminhos. Ele já sabe que quando você é fraco, você não abandona. Ele já sabe que quando você está caído, você não se corrompe.
Mas é necessário que o que tem dentro do teu coração esteja lá guardado, esteja a ser decifrado. Porque a palavra vai dizer: sei as tuas obras. Estando fraco, você continuou firme. Porém, guardaste a minha palavra. E com isso eu abri uma porta diante de ti. Porque eu estou vindo agora, talvez amanhã, talvez hoje, talvez daqui a alguns minutos. Eu estou vindo, mas eu quero que você só guarda essa palavra e começa a praticar, continua a praticar, porque quando eu chegar, eu quero que você esteja a praticar para que você não fique, para que você não se corrompa. Porque ele vai nos dizer depois no versículo 12: a quem vencer, ou seja, a coroa é só para aqueles que vencerem, é só para aqueles que irem até o fim, é aqueles que perseverarem até o fim. Deus está vindo, eis que venho sem demora. Mas é necessário que mantemos-nos firmes, é necessário que a gente não se deixe levar pelas coisas desse mundo, é necessário que nós, independente da circunstância que nós passarmos, nós temos que guardar essa palavra e praticar essa palavra. E a porta que Deus colocou diante de nós, e dizer: Deus, eu aceito entrar sobre essa porta, porque eu sei que esta porta está a me levar até a minha recompensa. Que recompensa é essa? A coroa da salvação, a vida eterna, a vida na presença de Deus, a vida na presença de Moisés, a vida na presença de Cristo, a vida na presença de Elias. É necessário que nós entramos sobre essa porta, porque ele está a falar: eis que eu pus uma porta diante de ti e ninguém pode fechar. Eis que eu coloquei a salvação diante de ti e ninguém pode tirar de você, a não ser que você não aceita guardar a palavra no teu coração, a não ser que você diz: não quero guardar a palavra e não quero seguir essa palavra. Então aí a porta pode se fechar, a salvação pode se ir embora. É necessário que nós aceitamos a porta, entramos pela porta e começamos a praticar o mapa com as instruções que estão dentro do nosso coração, que é a Sagrada Escritura, porque nós lemos e guardamos no nosso coração. E todas as vezes que nós lembramos, vamos meditando nele, com misericórdia de Deus, prosseguindo ao alvo para alcançarmos essa coroa. É necessário que nos mantemos firmes. É necessário que nos mantemos firmes. É necessário que essa palavra, ela tem que fazer sentido em nossas vidas. Essa palavra, ela tem que nos mudar. Essa palavra tem que nos transformar. Essa palavra, ela já nos libertou através de Cristo na cruz do Calvário. Então essa palavra, cada vez que nós lermos, cada vez que nós meditarmos, nós temos que pensar: o nosso Deus está vindo. E a palavra está sobre o meu coração e eu já estou sobre a porta, então vou continuar, porque eu sei que a vitória será certa. Eu sei que a coroa será me dada, porque eu vou perseverar até o fim. Mas é necessário que nós nos perguntamos: estamos dentro da porta? Já entramos? Estamos a decifrar o que guardamos dentro dos nossos corações? Estamos a praticar aquilo que guardamos dentro dos nossos corações? Porque Deus está voltando. E se não tivermos cuidado, o inimigo das nossas almas, ele pode criar situações, ele pode criar estratégias para nos desviar do foco que é Cristo Jesus. Mas se praticares a palavra que está sobre o teu coração e andares sobre esta porta que está diante de ti, ainda que se levantam 1000 pessoas, ainda que se levantam muitos demônios, muitos inimigos, ainda que as setas sejam várias, ainda que as ciladas sejam demasiadas, ainda que as armadilhas sejam demasiadas,
Ele vai falar, é que eu sei as tuas obras. E Ele também vai dizer, mesmo sendo fraco, em todas essas circunstâncias, armadilhas, as ciladas, as tribulações, as situações difíceis, você continua. Então não desista agora. Prossiga. Pratica a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. E guarda o que está dentro do teu coração. E pratica o que está dentro do teu coração. Porque é certo que o Cristo, aquele que é o único mediador entre nós e Deus, Ele quer Ele quer você, que todos nós possamos estar com Ele no grande dia. Ele quer que você se salve. Ele quer que a tua família se salve. Ele quer que teus familiares se salvem, teus amigos se salvem. Ele quer que todo mundo se salve, mas depende de nós. Depende da escolha que a gente vai fazer. Depende de como vamos guardar essa palavra, como vamos praticar essa palavra. Depende de como a gente quer estar determinado em prosseguir. Ele já nos disse, eis que diante de ti eu coloquei uma porta. Ninguém pode fechar essa porta. A salvação está ao teu alcance. A porta está aí. Basta você prosseguir sobre essa porta. Basta você entrar. E Deus está dizendo, se você entrar sobre essa porta, é certo que eu estarei contigo. Porque eu coloquei a porta, eu te protegerei. Eu coloquei a porta, eu te guardarei. Eu coloquei a porta sobre você, então os meus anjos estão sobre você. Eu coloquei a porta. É porque eu quero que você entre, eu quero que você chegue até mim. Mas para isso eu só necessito que você guarde o que tens. O que precisa é que você esteja firme. Assim como Ele vai dizer lá, eu sei as tuas obras, mesmo você estando fraco, guardaste. Ele está dizendo, eu quero que continue guardando, não guarda só, mas continua todavia guardando a palavra. Porque até quando eu vi, e esse dia você não sabe, se você guardar e quando eu chegar, é certo que você vai estar limpo, aprovado, forjado, preparado, revestido para estar comigo no grande dia. Deus está voltando. Entra pela porta que Ele colocou sobre você. Entra sobre a porta que Ele colocou sobre você. Deus está falando contigo. Deus está te advertindo. E se você ainda nem tem praticado as boas obras, se você ainda não tem se fortalecido quando as circunstâncias se apertam, você desiste em vez de prosseguir, Deus está a te falar para você. Porque a palavra vai dizer, quando sou fraco é que sou forte. Então quando estiver difícil, pensa contigo mesmo, eu estou fraco, mas Deus está comigo. Quando você estiver fraco e as coisas estiverem apertadas, pensa-se contigo mesmo. Eu tenho o meu coração. E sobre o meu coração tem a palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus eu posso chegar à recompensa. E sobre essa recompensa eu já sei que o caminho é a porta que está diante de mim. Então basta eu prosseguir. Não olhando para as diversidades, não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para baixo, mas olhando para o alvo e dizendo, eu vou prosseguir. Porque eu tenho o escudo sobre mim. Eu tenho a palavra de Deus que está revestida sobre mim. Eu tenho o capacete sobre mim, que é a palavra de Deus. E independentemente do que aparecer, independentemente do que vier,
Eu jamais vou parar. Porque eu não quero que a porta se feche. Porque eu não quero que esta porta se feche. Então você que está do outro lado, eu sei que Deus tem visto as tuas obras. Eu sei que muitas das vezes tem sido difícil para você. Mas Deus está falando, eu tenho visto. E eis que eu já coloquei uma porta diante de você. Apenas entra. E depois de entrares, eu virei sem demora. E enquanto eu estou vindo sem demora, guarda o que tens. Porque eu quero que permaneças dentro dessa porta, para que ninguém tome a tua coroa. Preserva o que está no teu coração, para que ninguém tome a tua coroa. Não fica com essa palavra. Guarda essa palavra. Não se desvies da palavra de Deus. Não se desvia do caminho de Deus. Ainda que tiver difícil, busca auxílio a Deus. Ainda que estiver difícil, não se corrompa com as coisas desse mundo. Não se corrompa com as necessidades, com desejos carnais. Mas sim, mesmo que esteja fraco, persevera. Porque só chegarão até o fim, só terão a coroa, só terão a recompensa quem perseverar até o fim. E mesmo que você não esteja vendo nada, creia que Deus já colocou uma porta diante de ti. Que Deus te abençoe. Que a graça de Cristo esteja contigo. Que a misericórdia de Deus esteja contigo. E que cada manhã possamos ser gratos pelo que Cristo tem feito em nossas vidas. Pelo que o Cristo fez na cruz do Calvário. E que Deus está voltando. E essa coroa será dada àquele que perseverar até o fim. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.